Opa, tudo bem, irmão? Como você tá nessa bela... Eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, porque assim eu não tenho exatamente um planejamento das minhas ações, mas eu sei que você está bem hoje, porque hoje o Maruim Amarelo não é mais um canal desviado, um canal mundano, um canal do mundo. Ele é um canal cristão. Amém. Porque a nossa profeta, não a minha gata, a Princesa Jujuba, que é a profeta da nossa religião, mas a nossa segunda profeta, D.M. Ferry, percebeu que todos nós estávamos desviados do caminho da luz, da bondade e... sei lá, palavras religiosas bonitas, insira aqui. Eu nunca tive muito contato com religião para colocar essas palavras. Mas a questão é de que nossa D.M. Ferry viu esse desvio nosso. Ela viu como a gente estava longe da palavra. Por isso, ela foi até os confins da infância de uma criança cristã e resgatou a grande animação Vegetais. É a animação mais normal que você pode ver em toda a sua vida, porque quem nunca se sentiu comovido ao ver um pepino sendo crucificado? Quem nunca achou engraçado ver um tomate vestido como um soldado romano apedrejando uma batata? Assim, poxa, a pessoa que teve a ideia de falar vamos contar contos bíblicos para crianças... O gato tá toda hora tentando pegar minha mão quando eu gesticulo. Sei lá, a pessoa que olhou para a sua salada e falou: nossa, isso daria um ótimo desenho para ensinar sobre passagens bíblicas para crianças, enquanto esses vegetais cantam que eles não têm umbiguinho. É uma animação bem estranha, assim. Na animação, a gente acompanha Bob, o tomate, e Larry, o pepino, que, assim, se você juntar os dois, você já consegue uma combinação meio estranha, né? E, aparentemente, ninguém achou uma boa ideia. Eu não sei qual é a ligação do tomate e o pepino com Jesus, porque eu nunca fui na igreja. Tudo que eu faço na igreja é, tipo... sei lá, eu nunca tive muito contato. Eu tenho hiperfoco em catolicismo, mas não é como se eu pesquisasse. Eu pesquiso a parte idiota, tipo, o documentário do Senhor Exorcista sobre exorcismos. E eu também fico muito brava que eu não posso ser um padre só porque eu nasci mulher. Tipo, gente, era a minha profissão, sabe? Eu vi conclave. Eu deveria ser um padre. Mas D.M. Ferry, assim como eu, se sentiu muito injustiçada que ela não pode ser um padre. Ela não pode viver essa realidade fantástica que Conclave nos entregou. E por isso, ela resolveu pegar Vegetais, essa animação tão inocente, e criar o seu livro. Se vocês acharem a história do B-Movie, ou do nosso ogro gostoso e nossa loba, Leona, estranhas, pô, gente, segura na minha mão que dessa vez a gente vai para lugares um pouco... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Só segura na minha mão. Mas antes de começar, se inscreva nesse canal, caso você não seja inscrito, isso me ajuda bastante. E também curta, porque isso ajuda mais pessoas a conhecerem a palavra de Deus do nosso catolicismo aqui, o nosso canal cristão agora. Amém. Mas a história começa com a nossa personagem Emily. A personalidade dela é pobre. O signo dela, pobreza. Ascendente, miséria. Mapa astral inteiro. Pobre, lascada, sem nenhum centavo e que não tem nenhuma chance de vencer na vida, porque ela nunca vai ter um único centavo na sua conta. Emily é pobre, ela é lascada demais, ela não consegue nem comprar um sanduíche, ela precisa ler o jornal porque ela não tem um celular, porque ela não tem Wi-Fi, porque ela mora num trailer, no meio do nada, da forma mais miserável, nem tendo banheiro pra ela. Eu acho que deu pra entender bem a personalidade da Emily, né, porque assim... Gente, não é como se o livro enfatizasse muito isso, sabe? Isso é uma passagem muito delicada. Não é como se fosse dito a cada 5 minutos que ela não tem Wi-Fi, que ela precisa ler um jornal porque ela não tem dinheiro. É muito delicado. Você tem que ter aqui, ó,
uma inteligência superior para você conseguir pegar essas nuances do texto da J.M. Ferry. É uma passagem tão delicada, simbólica, que, nossa, se eu lesse sem prestar atenção, eu nunca ia saber que ela é pobre. Mas Emily, a nossa pobre, ela é pobre. Eu já disse que ela é pobre. Ela é muito pobre. Tanto que ela mora realmente num trailer e ela começa a olhar no jornal pensando, ai, como que eu vou conseguir um emprego sendo tão pobre? Quem vai contratar uma pobre? Quem vai olhar para mim, uma pobre? E pensar que eu tenho a oportunidade de vencer na vida, sabe? Isso nunca vai acontecer. Ah, e a Emily, ela acabou de sair de um relacionamento abusivo, então... Parabéns, girl. Faça o mesmo que a Emily. Fuja do seu namoro abusivo. Isso não vai te ajudar. Tudo bem que você vai ficar pobre, sem nenhum centavo. Mas, melhor do que um relacionamento abusivo. E assim, enquanto a Emily tá lá folheando o seu jornal porque ela não tem Wi-Fi, porque ela é pobre, ela acaba encontrando uma mensagem ali que... Gente, aqui eu tenho que confessar que eu dei uma dissociada muito forte no livro, porque eu li errado. E eu fiquei muito tempo, como essa pobre vai pra Paris? Porque, tipo, ela é pobre, sabe? Não é como se o livro estivesse tentando disfarçar que ela é pobre. Ela não tem nem Wi-Fi, ela não tem um celular. Como que ela vai conseguir uma passagem para Paris? Tipo, girl, como que você vai fazer isso? Mas daí depois eu percebi que era paróquia. E eu fiquei muito tempo pensando, ah, que bonito, é um crossover entre Emily em Paris e vegetais. Então, sim, gente, tá tendo o jogo da Copa, eu esqueci de avisar isso. Então, assim, se o Brasil fizer gol ou começar o jogo nesse meio tempo, eu vou ter que dar aquela parada no vídeo, porque certamente vocês sabem como é Copa. Mas voltando, eu fiquei realmente pensando que seria um crossover entre Emily em Paris e vegetais, eu já achei de muito bom gosto. Então sim, ela foi para Paris trabalhar numa cozinha, num pequeno mosteiro parisiense, e é tipo aquela vaga de, ah, o benefício, a gente deixa você comer o resto, sabe? E como você é pobre, você não vai se importar. Então você pode comer os restos porque você é pobre e a gente vai pagar menos que um salário mínimo porque... Igreja, sabe? A gente não tem... Não é como se a igreja católica tivesse muito dinheiro. A gente é tão pobrinho. A gente abdica de toda a riqueza. Pelo amor de Deus. Não, a gente não tem como pagar um bom salário. Ai, Emily, por que você é tão chata, Emily em Paris? Mas saindo do nosso núcleo Emily em Paris, a gente vai para o mosteiro, igreja, assembleia, o lugar onde os padres moram, a igreja. E aqui a gente conhece Roberto. Roberto é um padre muito bonito. Ele é o famoso padre gato. Ele é realmente uma pessoa extremamente bonita. E junto com Roberto, cuidando dessa igreja, tem quem? O padre Lawrence. O apelido deles é Padre Bob e Padre Larry, mas eles preferem ser chamados por Robert e Lawrence. Então, assim, eles são gays. Mano, pensa num casal. Tipo, pensou? Deixa mais gay ainda. Porque, na real, não. O Bob, quer dizer, o Robert, ele é meio... Nossa, eu sou tão misterioso. Ele é o Robert Pattinson. Ele é 100% Bella, nós não podemos ficar juntos e eu não posso deixar transparecer meus sentimentos homoeróticos pelo Jacob. Isso seria tão vergonhoso para todos nós. Eu tenho que me parecer hétero. Enquanto Larry... Cara, tadinho do Larry. O Lawrence, desculpa, eu tô confundindo com os nomes de vegetais. E aqui claramente não são vegetais. Mas o Lawrence, ele é só um tadinho. Cara, pensa num gay tadinho. Porque ele fez toda a vida dele baseado no Robert. Ele fez tudo apenas para ficar do lado do seu grande amigo Roberto. Ele fala que ele deixou tudo pra trás, ele só saiu correndo porque ele queria seguir esse amigo, não importasse o que acontecesse. Eles se conheceram no seminário, eles tiveram uma conexão muito intensa e assim, foi amor à primeira vista, apenas para o Lawrence. Porque o Robert, ele tá 100%... Ai,
Nossa, eu sou um padre, mas eu sou tão hétero. Eu nunca teria sentimentos pelo meu melhor amigo, mesmo ele sendo tão bonito com essa camisa. Nossa, como ele fica bem quando ele penteia esse cabelo pra trás. Não, não. Girl não. Man, porque eu não sou gay. Aqui não é essa coisa de gay, não. Man, para. Não, não. Para de pensar na Lady Gaga. Ele é 100% isso, enquanto o Lawrence tá lá, tadinho, sabe? Ele fica andando com uma nuvem negra em cima dele, chovendo, porque ele é apenas um cara gay que virou padre pra ficar perto do amor de infância dele. Mas, enquanto eles estão lá pregando, dando sermão, fazendo coisas de padres, acontece uma cena muito caótica que aparece uma véia falando: Nha! Vocês estão amaldiçoados! Magia, magia, magia! Os louquinhos do centro cada vez mais presentes na igreja. Que bom, né? É importante a gente tentar mudar a vida das pessoas. Mas enquanto de um lado da igreja tá acontecendo coisas, sei lá, que tá acontecendo, tá só rolando, do outro a nossa Emily em Paris chega no mosteiro e ela conhece a governanta, que se chama Gal, e ela apresenta: aqui é a cozinha, e você vai ficar aqui, ali é o teu quarto, sua pobre, você tem um saco de batatas para dormir, faça bom uso, e sua função é cozinhar para os padres e... eu não sei quem tem numa igreja, mas ela tem que cozinhar. E ela fica: tá bom. Mas ela já conhece quem? Robert. E o Robertão, ele já fica: não, porque eu tenho que me controlar perto dela, mas, nossa, ela é tão bonita, igualzinho ao meu melhor amigo Lawrence. Nossa, o Lawrence fica tão bem com aquela camisa. Nossa, o Lawrence hoje tava... ele com esse cropped da Emily ia ficar tão... não, man, para. E ele fica nisso há muito tempo. E a Emily ali. Nossa, um padre. Ai, que divertido. Vou dar uma de Fleabag aqui e conseguir pegar o padre. Só que nisso aparece o Lawrence e ela já... nossa, você 2 vezes Fleabag. Porque os dois são extremamente bonitos. E eu tava vendo um vídeo de um youtuber americano que eu gosto. E ele fez um comentário muito pertinente sobre essa parte. De que é a primeira vez que a gente vê realmente um triângulo amoroso. Porque, geralmente, Edward, Bella, Jacob, é só uma direção. O Jacob tá aqui, quer pegar a Bella. O Edward tá aqui, quer pegar a Bella. Não existe esse meio aqui. Isso aqui é uma lacuna. Isso aqui não existe. Mas aqui, a gente tem o quê? Emily. E Emily quer pegar o Lawrence. E Lawrence quer pegar o Roberto. E Roberto quer pegar a Emily, mas também pode voltar. Ele pode... Emily quer pegar o Roberto. Roberto quer pegar o Lawrence. Lawrence quer pegar a Emily. Eles realmente fazem um triângulo amoroso, porque mesmo o Lawrence parecendo que era apenas um padre gay, ele aparentemente é um padre bissexual. Mas nessa noite, Emily tem um sonho muito estranho, porque ela sonha com o Robertão e com o Lawrence, e ela acaba vendo que o membro deles são pepinos e tomates, e isso deixa ela extremamente excitada, porque, meu Deus, um pepino e um tomate, nossa, como isso nunca poderia passar pela minha cabeça. Nossa, certamente é a coisa mais excitante que um padre pode me oferecer. Porém, assim que nosso Roberto e nosso Lawrence acordam, eles se transformaram em um pepino e um tomate. Roberto virou um tomate vermelho, muito apetitoso, enquanto o nosso Lawrence virou um pepinão. E daí, a Emily entra no quarto deles para fazer as suas obrigações de escrava, porque ela é pobre. Ela vê um pepino e um tomate. Ai, Emily em Paris, por que você fez isso? A questão é que ela pega o pepino e o tomate e... ai, gente, vocês sabem o que ela faz. Ela
E daí eles voltam a ser humanos. O Lawrence e o Robertão jogados nos pés da cama, completamente... Meu Deus, o que aconteceu? Mas aqui tem um grande ponto de virada, que é o quê? Eles percebem que eles não quebraram seus votos. Porque eles não fizeram nenhum ato libidinoso como humanos. Eles fizeram como um pepino e um tomate. Assim, seus corpos continuam puros, não seus corpos de pepinos e tomates. E eles pensam, nossa, isso parece uma ótima ideia, sabe? Quando a gente estiver com a Emily, a gente pode virar esse pepino e esse tomate e assim a gente pode praticar sexo. Claro, porque quem... eles também chegam a falar que acreditam que isso foi um presente de Deus pra eles. Meu Deus, Jimmy Ferry, por que que você é assim? E daí, a partir daqui, a história fica realmente estranha, porque sempre que a Emily aparece, eles acabam virando pepinos e tomates, e acontece coisas incríveis, várias cenas de pepino, tomate, salada, tudo na frente de uma salada realmente. E assim, começa meio que girar em círculo isso aí. Isso vira um ciclo, mas eventualmente o Roberto e o Lawrence começam a conversar mais sobre isso, tentando entender por que que isso tá acontecendo com eles, por que que eles viram pepinos e tomates. E o Lawrence confessa que ele finalmente tá tendo a oportunidade de se aproximar mais do Roberto de uma forma que não é a que ele sempre se manteve ali. Ele começa a demonstrar seus sentimentos e pede pro Roberto retribuir esses sentimentos. O que o nosso Roberto fica... Você é gay? Eu não acredito que o meu melhor amigo, que dormia de conchinha comigo, que tomava banho comigo, que fazia tudo comigo, é gay? Como assim você gosta de mim? Daí é aquela cena muito todo mundo em pânico. Mas você foi naquela balada gay comigo porque tocava música legal? Pelo amor de Deus. Olha, as ideias, sabe? Então... eles têm essa mini DR sobre seus sentimentos. O Lawrence comenta de que ele fez tudo, toda a vida dele foi moldada para seguir o Roberto. Ele, desde o primeiro momento que ele viu esse homem, ele teve certeza de que eles iam ficar juntos, mesmo que não fosse de uma forma romântica. Ele queria acompanhar ele, independente de como fosse. E nesse caso, ele percebeu que a única forma de ficar perto do Robertão seria virando padre. E ele fez esse sacrifício, mesmo ele achando que não teria nada para fazer no catolicismo. Ele falou, não, eu vou atrás deste homem e eu vou me esforçar para ser o melhor padre de todos, e assim o Roberto vai me notar. Só que enquanto eles estão fazendo isso, o que acontece? Exato, o povo do conclave chega, mas apenas o Cardeal Lawrence. Ih, quebrou aqui o personagem porque... todos com o mesmo nome, ferrou. O nosso cardeal do conclave, ele chega e fica... Não, vou então botar o Tenório. Então o cardeal Tenório chega e fica... Vocês são gays? Eu não acredito que vocês estão fazendo isso com uma batina de padre, e eles só estão tendo, tipo, uma super DR sobre sentimentos, de como eles se sentem. O Roberto e o Lawrence chorando, falando que eles não podem ficar juntos, o Roberto não conseguindo aceitar seus sentimentos, e o cardeal Tedesco apenas... Essa é a coisa mais absurda e escandalosa que a Igreja Católica já presenciou. Depois de muitos outros fatos. Mas, no momento, eu escolho ignorar tudo que foi associado à minha religião, porque eu estou dando um fecho em vocês e eu vou falar como é errado e como vocês estão desonrando a igreja e a batina que vocês vestem, porque nenhum padre em toda a história da humanidade nunca cometeu um ato tão criminoso como o que vocês estão cometendo agora. Mas, Cardeal Tedesco... Você também é branco? Meu orgulho foi ferido. Vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Não envolva o Vaticano nisso. Pelo amor de Deus, como que vocês puderam desonrar o nome dos padres que nunca fizeram nada de errado? Nossa,
como a vida é difícil. E daí o cardeal Tedesco fala que vai escrever uma carta. E fica o Robert e o Lawrence ali chorando, tipo... Não, eu não acredito que isso vai acontecer. Pelo menos o Lawrence fica chorando, enquanto o Roberto vira e fala... A culpa disso é sua. Você, com esses seus sentimentos de marica, querendo chegar perto de mim, e ele vai embora. E o Lawrence fica exatamente igual a Chappell Row, chorando, gritando... She's gone away. E daí agora você me pergunta, ué, mas e a Emily? Ela não era, tipo, importante? Por que caralho você quer saber da Emily? Tipo, eu tô te contando de padres que estão tendo uma DR por causa do romance proibido deles. E você quer saber onde tá a Emily em Paris? Poxa! Tanta coisa acontecendo e você tá se questionando onde tá a Emily em Paris? Ai, nossa, você é tão difícil de agradar. Mas a Emily... tá existindo, ela tá andando pela floresta, bosque, igreja, pátio, quintal, pracinha, e ela encontra o Robertão tocando sua guitarrinha, seu violãozinho da igreja, cantando lá o Erguei as mãos e dai glória a Deus, os animaizinhos, o que vieram de dois em dois, os animaizinhos vinha, e a Emily vê isso e fica, nossa, ele canta tão bem. Porque ele tá cantando isso numa forma triste. Ele tá cantando e chorando. Tá chamando os animaizinhos pra arca e chorando. Começam a discutir. O Robert fala... Porque o Lawrence é tão difícil. Ele sempre tenta ter esses sentimentos de marica perto de mim. Mas ele fica tão bem com aquela camisa. Aquela camisa fica tão bem nele. Porque... Como que um homem pode ser tão bonito com uma camisa? Ah, uma coisa que eu acho que eu não comentei é de que sempre que eles estão juntos perto da Emily, eles viram o pepino e o tomate. Por isso que eles acabam tendo que encontrar a Emily de formas afastadas. Daí até aí tudo bem, beleza, mas daí eles vão até a cozinha ali e tentam ter uma conversa civilizada, mas a Emily tenta dar uma mediada ali nos seus amigos bissexuais e fala, não... Vamos conversar com o Lawrence. A gente precisa resolver isso. Vocês não podem ficar brigados, porque isso vai ser muito triste. Porque eu amo você, mas não porque você é você, ou porque o Lawrence é o Lawrence. É porque o que vocês sentem um pelo outro é tão forte, mas tão forte, que me atrai. E isso atrai todas as pessoas ao redor de vocês. E o Roberto fica... Você, então, sente a minha paixão por ele? E ela, sim, eu sinto o que você sente por ele, e é por isso que eu amo vocês. Então eles vão até o Lawrence, eles conversam, e finalmente eles ficam juntos. E eles começam a se pegar na cozinha, literalmente na frente de uma salada, e daí a mulher que contratou a Emily em Paris, no começo lá do livro, que eu fiquei, mana, quem é você? O que você está fazendo aqui? Mas a Gal, ela vê isso e fica... Meu Deus, na frente da minha salada! Demitida! Vai embora, Emily em Paris. Vai ser pobre pra lá, ó. Pra lá, pra lá. E o Lawrence e o Robertão, eles acabam sendo demitidos de padre. Eles são excomungados. O que eu achava que era um pouco mais difícil de acontecer, tipo... O Vaticano não tem que aprovar sua excomungação? Eles não têm que mandar uma cartinha formal pro Papa? Ou o cardeal Tedesco já tinha mandado essa cartinha? Eu não sei como funciona exatamente você ser excomungado da igreja. Porque se você é um padre, pra mim tinha que ser sei lá, não vai ter uma assembleia de padres? Não vai ter um conclave pra decidir se você continua ou não? Mas aparentemente só falaram... Aqui, devolve a batina e o colarinho. Esse daí você não pode mais usar. Então, vaza daqui. Como o Roberto tá muito magoado, ele fala... Por sua causa, eu nunca mais vou ser o que eu sempre quis ser. Então agora, eu vou vender minha alma para outra religião. E pra mim, ele tá indo pra Scientologia. Fala. Aê, gol! Rapaz, eu acendi uma velinha no site do padre Marcelo Rossi para ter um gol hoje no jogo. Então, ó... Aparentemente, minha velhinha fez fazer um gol. De nada, gente, de nada. O Roberto, ele fala que ele vai vender a alma dele pra outra religião, que ele vai embora, que ele nunca mais vai ver o Lawrence e nem a Emily. Embora a Emily a Emily só tá aqui como um acessório. A Emily não é importante, é 100% Lawrence, o que pra mim era 100% ele entrar na Scientologia. Porque...
nossa, tudo que ele fala é que ele nunca mais vai ver ninguém, ele vai abrir mão de tudo que ele criou, porque a única forma de encontrar a verdade é se libertando dessa falsa realidade que o Lawrence criou. Então ele tá seguindo o Tom Cruise, ele tá quase entrando na Scientologia, ele tá quase assinando o contrato da Scientologia, e lá no fundo tá a Emily e o Lawrence vindo correndo ao som de I Need a Hero, porque eles estão, tipo, lutando contra toda a Scientologia. Todo mundo da Scientologia vem pra cima deles pra lutar, eles saem no soco com a Scientologia, eles dão cambalhota. Essa parte não existe, mas na minha cabeça existiu, porque aqui é 100% um grande... Cara, é um final épico, que eles estão correndo contra o tempo, enquanto Roberto tá quase assinando o contrato com Tom Cruise, e daí eles chegam a tempo e falam, Roberto, não faça isso, Roberto, você nunca vai conseguir se livrar disso. Ah, eu esqueci de uma parte muito importante do livro. Eu tava tão empolgada com o Roberto Lawrence que eu esqueci as partes da Emily. Mas antes da Emily ser demitida da cozinha lá da igreja, a Emily em Paris, ela encontra a velhinha louquinha do centro e pergunta, por que você amaldiçoou eles? O que eles fizeram pra você? E a resposta da velha é, eu não fiz nada pra eles que fizeram isso para eles mesmos, porque eles só vão conseguir ser felizes quando ficarem juntos. E ela... Então, eles só vão quebrar a maldição quando ficarem juntos? E sim, quando vocês três ficarem juntos, porque Deus falou através de mim e ele disse que eu precisava transformar o Roberto e o Lawrence em pepino e um tomate, porque assim era a única forma deles conseguirem entender os seus sentimentos e assim se aproximarem de você, porque você ia ser o instrumento de Deus que iria conseguir ligar essas duas almas. Amém. Então, agora que a gente já tem essa informação, a Emily contou isso pro Lawrence e ela fala, não, a gente tem que ser rápidos, a gente tem que conseguir. E eles vão correndo até a Scientologia e eles falam, Roberto, não faça isso. E ele, fique longe, senão eu vou virar num tomate. Isso não pode acontecer, não na frente dos meus amigos cientológicos, Como é o nome de quem tá na Scientologia? Tom Cruise. Não na frente dos meus amigos Tom Cruise. Eles vão ficar... Meu Deus, ele é um tomate? Como assim ele não é um alien? A gente só trabalha com aliens aqui. Então, você está expulso do grupinho. Mas a Emily fala que tudo que a velha falou, só que agora é falado pela Emily. E o Robert percebe que ele tá fazendo uma cagada na vida dele. Então ele fala, meu Deus, eu tenho que ir embora daqui. Então eles conseguem fugir da Scientologia, que não é da Scientologia, eu só exagerei essa parte porque ficou muito mais legal, mas eles fogem e eles vivem numa pequena fazenda nas montanhas, em Paris, porque a Emily em Paris voltou para Paris, ela tá fazendo o cursinho dela em Paris lá, e eles têm apenas uma fazenda de tomates e pepinos, e agora eles são um trisal muito feliz, que... Cara, as últimas páginas do livro é tipo... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Realmente, eles são muito felizes juntos, tipo, muito felizes juntos. No meio do campo de tomates e pepinos, eles são muito felizes juntos. Nossa, como esse trisal é feliz. E eles são, tipo, muito felizes. E o bom é que agora ninguém mais vira um tomate nem um pepino. Eles só usam tomates e pepinos. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand.